um pouquinho de maternidade, mas assim, coisas mais específicas, que é depressão pós-parto e amamentação, porque a gente teve vivências diferentes nisso. Mas maternidade, né, gente? Primeiro ano, aquela avalanche de coisas, sentimentos e aprendizados, e eu não sei o que fazer, conhecer um ser humaninho ali que tá na nossa frente, tipo, Sim, é muita coisa, né? Como foi a gravidez pra você? A minha gravidez foi tranquila. Tive um enjoo nos primeiros 3 meses. Tive alguns desejos nos primeiros 3 meses. Jura? Aí ali. Tipo o quê? Meu primeiro desejo foi lasanha. E eu não sabia que eu tava grávida. E eu fiquei assim, nossa, que vontade de comer lasanha. Por que lasanha, né? Nossa, uma vontade. Eu tava na casa da minha amiga. A minha amiga falou assim, sabe o que eu fiz? Lasanha. Na minha cabeça eu falei, mas nem te pedi lasanha. Como que você adivinhou o que eu falei, queria? nossa, eu queria muito lasanha. E foi a lasanha mais gostosa que eu comi na minha vida. Porque não é era o incrível desejo. isso? Você também teve isso? Quando você tem o desejo, tipo, você tá grávida, quando você come aquilo, tipo, é um negócio muito... Parece que a satisfação é, tipo, em dobro, assim, não é? É, por que isso? Porque eu tenho certeza, porque era todo, tipo, o paladar do Enzo já vindo ali. Que e hoje o Enzo em dia, gosta de lasanha? ele ama massa, ele ama pão, ele ama... Eu tive desejo de pão francês, tipo, era pão francês na chapa com queijo. Nossa, que Não era de padaria, era fazer em casa. Então, tipo, eu comprei tudo e fiz em casa. Foi o melhor pão com queijo na chapa que eu comi na minha vida. Então, tipo, teve essas coisas que hoje eu olho pra ele e falei, era você que queria. Ah, que bonitinho. Então, eu tive essa fase de os 3 primeiros meses de desejos e enjoos também. Mas não foi nada assim, tipo, foi até tranquilo. Depois foi bem Essa tranquilo. época você trabalhava CLT, né? Empresa. Não, eu já tava como autônoma. Então, já tinha horários bem flexíveis, mas foi uma época que eu trabalhei muito também. Porque era o tal de, vou deixar tudo organizado para quando tipo, eu tiver um Enzo. Enfim, você poder ficar mais tranquila. Aí eu trabalhei bastante. Só fui ter complicação no finalzinho da gravidez, que eu tive prurido gestacional, que é uma coceira muito intensa na região da barriga, que não passava de jeito nenhum. Nossa, que e aí eu cheguei a ir pra pronto-socorro pra tomar até corticoide, assim, pra tipo... Nossa, era bem forte. É como se eu tivesse uma reação alérgica, assim. Sim. E aí a médica falou, olha, você não vai poder tomar outra dose. Então a gente vai ter que ir monitorando, você não vai poder fazer ultrassom nem nada, a gente vai ter que ir monitorando, porque o ultrassom esquentava a barriga. E dava mais Aquilo coceira. ali dava mais coceira. Eu falei, pelo amor de Deus, me fala que isso aqui vai passar. Aí ela falou, a hora que ele nascer, passa. Tá bom, ok. E aí eu tinha 2 meses ainda pela Tempo frente. indeterminado. Falei, 1 mês e meio, né? Gente, aí passou tudo, tive que ficar de repouso, porque não era urgente, necessário, nada, mas assim, melhor ficar em casa de boa, né, cuidando. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu falei, doutora, eu não aguento mais essa coceira. E aí a gente marcou, ele nasceu com 38 semanas. Aí nasceu cesárea porque estava sentado e tal. Mas a única complicação mesmo foi essa coceira. Assim. De resto, e aí depois ele nasceu e passou. Foi. Quando ele nasceu, assim, eu lembro bem desse momento que eu estava assim no quarto. Aí eu. Sabe quando você olha assim, você fala. Eu não tenho mais a coceira. Ai, que maravilhoso. Você quase nem lembrou da coceira, né? Porque não tinha mais. Não tinha mais, mas aí foi isso. Eu me dei conta porque, tipo, tava doendo, né? O corte começou a doer, mas eu fiquei. Mas pera, tá doendo, não tá coçando. Olha. Ai, gente, passou. Aí a médica, a primeira coisa que ela chegou no quarto, ela falou: tá tudo bem? Aí eu, tá. Aí ela, tudo maravilhoso. E a coceira? Ela, passou. Eu falei pra você. Ela falou: não, tudo bem que a gente precisava esperar pra ver se realmente passava depois que você falou: como assim? Né? Vai que. Vai, continua. Aí ela falou: não, tá tudo bem, se passou, tá tudo certo. Mas foi a complicação que eu tive, assim, mais finalzinho. Mas de resto até que foi tranquilo. Pra você também foi mais tranquilo? Foi tranquilo. Na época eu ainda trabalhava CLT. E aí eu passei muito mal, né? Nos 3 primeiros meses. E aí eu lembro até hoje que tipo, eu cortava maçã, sabe? Jogava um pouquinho de sal pra eu ir comendo no trajeto até o trabalho. Pra eu não... Porque eu passava muito mal. Nossa! Tipo aquele, sabe? Mal-estar, assim. Aquela ânsia, assim. E, nossa, eu lembro que no começo, gente, destruída. Destruída de, tipo, eu não ter força pra levantar do sofá, sabe? De, tipo, ficar lá, parecia que um caminhão tinha me atropelado. Mas você sentia muito sono? Cansado. Sono e cansaço, sabe? Sim. E aí, pra ir trabalhar era mó tenso, né? Porque, tipo, você tem que ir, enfim.
Aí, mas foram os 3 primeiros meses. E eu lembro que a gente viajou. A gente descobriu que eu tava grávida, tipo, uma semana antes da viagem. A gente foi pra Itália, né? Ai, que Só que a gente delícia. resolveu fazer a Itália inteira, tipo. E aí foi engraçado porque eu tava com muito mal-estar, passando mal. E eu não conseguia ver massa. Nossa. Tipo, chegou uma hora que eu não aguentava mais ver massa. E aí na Itália, né? Tipo, como que você não vai comer massa? E ficava eu e o Fábio procurando, tipo, um restaurante Nossa. na Itália, porque daí deu desejo de comer pastel de feira, salada de palmito, umas coisas que não Nossa, tinham é. nada a ver, mas aí também quando eu voltei foi tipo, ai, Matei à vontade. matei a Que vontade delícia. com gosto. Mas a gravidez em si foi bem tranquila, de resto, assim, acho que. Tanto que o Mike nasceu de parto normal, Aham. mas estourou a bolsa. Estourou bem pouquinho, né? E aí eu ia dormir e aí eu senti um bolo na barriga assim. Aí eu falei assim, nossa, que estranho, né? Eu fui ver, tinha uma pocinha assim de água, bem pequena. E o Fábio tava jogando. Aí eu falei, ai amor, eu acho que estourou a bolsa. E aí ele falou, ah, tá, né? Tipo, aí eu liguei pra médica e tal, aí foi ver, aí ela falou, olha, eu acho que não é, porque quando estoura, tipo, né, vaza bastante, mas acompanha. E aí começou a vir contração, etc. Ela falou, ah, então vai pro hospital. Era meia-noite, a gente foi pro hospital, era umas 3 da manhã, porque não tinha nada pronto. A gente não tinha nem a mala pronta. Nossa, Tava gente. virando 37 para 38. E a gente foi pro hospital, aí que a médica avaliou, ela falou, ah, estourou mesmo, já tava com 2,5 de dilatação. Aí depois foi tipo, o Mike nasceu era meio-dia. Foi Nossa, todo um até processo. que foi Mas rápido, fiquei, tipo, digamos. fazendo exercício, entrei na banheira, fiquei na bola, foi todo Nossa. Foi uma experiência bem legal, assim, Sim. sabe? Tipo, foi tranquilo e acho que a recuperação também foi muito boa por causa disso. Ah, porque parto normal é outra, enfim, outra recuperação, outra experiência mesmo. Muito, eu acho. Porque eu com parto cesárea, porque, enfim, ele estava pélvico, sentado, e aí já com a complicação da coceira também, do prurido, falou, vamos fazer. Aí ele nasceu, mas nossa, a recuperação, gente, é... Não, eu fico imaginando você se recuperar, tipo, com filho, amamentar, todas as outras coisas, né? É muita coisa de uma vez. E aí tem, Trocar tipo, fralda. não tem força pra levantar porque Sim. dói, então você precisa de ajuda. O bom é que assim, mesmo naquela época, eu preciso dizer que tipo, a gente teve um privilégio muito grande do Rodrigo ficar quase 80 dias em casa. Que ele Olha. tinha férias acumuladas, tinha um monte de coisa, tinha licença, Ai, enfim. nossa, Juntou muita tudo. diferença. E aí o chefe dele na época, que hoje é nosso amigo, tudo ali, falou assim, não, ele tinha 2 filhos já, ele sabia como era, né? Ele falou, pode tirar. Aí ele falou, não, mas eu vou ficar esse tempo Ai, todo, que como é que vai ser? incrível. Ele falou, não se preocupa, vai, eu já sei como você trabalha, a gente já trabalhando junto um tempo, tá? Vai, aproveita, porque passa muito rápido. Gente. Aí eu falei, nossa, tipo, todo como, né? suporte. Todo o suporte. Aí ele conseguiu ficar quase 80 dias, né? Então assim, esse período de ter que me, tipo, levantar, eu não ter força e tudo isso aí, Super ele tava em casa. lindo. Então, assim, eu tive um baita de um privilégio de poder ter a ajuda dele, né? Caramba. Até pra recuperar tudo foi mais rápido. E você tinha comentado no nosso primeiro vídeo, né? Que você teve depressão pós-parto. Como foi? Você descobriu? Eu só vi depois. Porque na hora, tipo, das coisas acontecendo, É foi muita tipo... coisa acontecendo, né? Foi o primeiro ano, imagina, primeiro ano acontece muita coisa, né? É muita mudança. É a nossa mudança, a criança O crescendo. próprio corpo, tipo, o peito inchado, a amamentação. A gente não é dona do nosso próprio É, corpo. exato. O nosso corpo É não é essa nosso, sensação. né? Aham. Nosso corpo não é nosso, nosso tempo não é nosso. Então, tipo, Não é mais nada nosso. você fala, onde sou eu? Onde é ele? Onde que, sabe? Foi um primeiro ano, assim, de muita doação, de muita entrega, de muita mudança. Mas eu só fui perceber, eu acho que no início da pandemia, isso o Enzo já tinha mais de 2 anos, pouco mais de 2 anos. Ah, jura? Que aí eu fui entender fazendo terapia, que aí eu falei, não, eu preciso de terapia, gente. Aí foi quando eu recorri à terapia, porque com 2 anos, o Enzo desmamou, com 2 anos, só que foi na mesma semana que eu perdi o meu sogro.
E a gente perdeu o meu sogro de forma trágica, no sentido de foi por violência dentro de casa. Então, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Falei, preciso de terapia pra ver o que tá acontecendo. Só que aí eu fui descobrir que, tipo, lá de trás a coisa já tava rolando, né? Então, pra eu não ir pra esse buraco de novo, com tudo que tinha acontecido, aí ainda bem que deu um estalo. Eu falei, não, eu preciso de terapia, tem alguma coisa que não tá legal aqui. E eu achava que era muita pandemia. Falei, não, acho que deve ser a pandemia, depois a perda, tipo, o luto, deve estar ali tudo junto. Não, aí eu fui descobrir, que a psicóloga falou, olha, não posso dizer com certeza porque eu não te acompanhei, mas você tem indícios aí de uma depressão pós-parto. E aí a gente foi relacionando tudo como que era, como eu me relacionava com no dia a dia, qual era o meu sentimento. E aí, quando a gente teve a certeza da memória que eu tive de só conseguir olhar pro Enzo com amor mesmo, do tipo de olhar e falar, nossa, ele saiu de mim, gente, olha. Foi com 3 meses do Enzo. Jura? Ele tinha 3 meses que eu olhei e eu falei, nossa, olha. E antes qual que era o sentimento? Eu só fazia as coisas no automático. Parecia que era um zumbi, assim, eu tava meio fora do meu corpo, né? Olha então só. eu tenho lembranças meio desconectada, assim. mas é muito desconectada. E aí, sem dormir, tipo, o Enzo acordava muito também, então, tipo, sem dormir. E isso, dessa questão do sono por quase 2 anos também, tipo, o Enzo, acordava muito, mamava muito, muito apegado também. Então, tipo, foi muita coisa. E por um tempo foi amamentação exclusiva, né? Foram 2 anos, 2 anos exatos amamentando exclusivamente. Que hoje eu falo que com a minha cabeça que eu tenho hoje, eu teria dado uma mamadeira. Tipo, pelo menos os intervalos, assim, tipo, não tem problema, eu tomo uma mamadeira, não tem problema não. Mas naquela época era tipo, não, eu vou fazer amamentação exclusiva pra quê? Hoje eu olho e falo, por que você fez isso com você, com seu corpo? Eu já não tava bem, por que eu tinha que fazer tudo isso? Não tinha nada pra provar pra ninguém, né? Então essa fase foi... Mas é meio questão de honra, não é? Você sente no dever de, tipo, tem que cumprir. Então. E aí, tipo, não, hoje eu já falo... E aí isso foi implicando em outras coisas. Aí hoje eu vejo o quanto que, tipo... Talvez. A gente precisa de apoio, a gente precisa buscar ajuda. Se eu tivesse buscado ajuda, eu teria passado por muito menos coisas. Foi bom que em um momento eu busquei, mas podia ter sido mais leve. Entendi. Não precisava a coisa do eu queria dar conta de tudo. Tem a questão de educação, de criação, da cobrança e tudo mais, mas podia ter sido mais leve. Mas eu falei, bom, ok. Eu ainda consegui aproveitar. Depois eu lembro que depois foi melhorando, mas foi um processo que eu só fui sair, acho que da depressão mesmo, depois da pandemia. Mas foi um processo mais leve, assim, do que a depressão pós-parto, do jeito que foi. Entendi. Mas era porque era isso, ficou meio que era como se tivesse tudo acumulado ali. Né? E aí, com a ajuda da terapia, foi meio que dissolvendo tudo isso pra chegar num ponto e falar assim, ok, dá pra seguir, então, é muita coisa, né, de uma vez. É que depressão pós-parto é uma coisa que eu não sabia que existia, tipo, que era bem comum. E a gente só ficou sabendo meio que depois, sabe? Quando a gente começou a conversar, porque, tipo, na época que o Mike nasceu, tinham várias outras amigas que também tinham acabado de ter parto e filhos. E aí foi uma questão que veio muito forte, assim. Várias tiveram e a gente começou a conversar sobre isso. E outras pessoas falando, sabe? Eu também tive. E eu falei, nossa, gente, então... É uma coisa que é mais comum do que a gente imagina, só que ninguém fala muito sobre isso, sabe? Fica meio que ali, assim, escondido. Sim. E aí, a partir do momento que a gente começava a conversar, e outras falam, eu também tive, enfim. Mas é um momento muito sensível, né? Porque você já tá realmente, não debilitada, mas você já tem uma restrição de várias coisas, de sono, de paz, o seu momento. De tempo, de tudo. E aí, mais isso, né, juntando, meio que deve ser bem complicado de lidar. É que eu acho que a gente acho que a gente nem para pra pensar nisso, porque é tanta coisa, é exatamente isso, por ter muita coisa, é meio vai tipo, dando prioridade. Será que, mas a criança não dormiu, mas será que sei lá, é dente, é de salto, é fralda, é isso, é aquilo, você começa a fazer uma checklist só da criança. Sim, você esquece de fazer de você. Então, até você se dar conta que alguma coisa aconteceu, já passou, já foi.
Mas é uma coisa que realmente é mais comum. Na minha época não tinha ninguém, nenhuma amiga, prima, assim. Acho que tinha uma prima só que teve filha antes, um ano antes. Então, assim, foi quem me deu um pouco mais de suporte. Mas de resto não tinha muito com quem compartilhar. E a internet foi o lugar que eu achei pra fazer isso, porque eu fui encontrando, tipo, acho que o Insta já tava, né, com esse movimento. Então eu consegui pegar alguns compartilhamentos lá de algumas vivências e aí foi o que me ajudou, mas eu não tinha amigas e primas na época que pudessem, tipo, que tinham, né, essa parte, porque é muito mais fácil da gente olhar e falar, eu acho que eu tenho isso aí. E eu acho que eu também, é mais fácil se identificar. Sim, sim. Porque eu fico imaginando, para identificar uma coisa dessas, né, no alvoroço do dia a dia, deve ser muito, tipo, não, pera, tem alguma coisa errada, eu acho que não. Não tem como. Aí, diferente do que você estava falando pra você, né, tipo, da amamentação. A amamentação tá ali, né? É físico, é um negócio muito doido. E eu acho que a amamentação também tem um negócio muito... Eu tinha zero expectativa, porque eu nunca parei pra pensar, tipo, vou ser mãe, vou amamentar. Eu achava que era uma coisa meio natural, né? Porque o corpo foi feito pra isso. E aí a gente começa a dar valor pro nosso corpo, né? Que a gente fala, gente, o corpo é incrível. Sim. Que ele passa por todas essas transformações e dá conta e tá preparado pra isso. E como produz algo pro seu filho que é, tipo, exatamente porque ele tá precisando naquele momento. Exato. Se tá doente, é outro leite. É muito louco. É muito louco. E ter todos os nutrientes é muito incrível. Sim, sim. Mas pra mim foi difícil. Pra você não, né? No começo foi tranquilo. Pra mim a amamentação já foi algo mais tranquilo. Eu falo, também puder alguma coisa, tinha que ser um pouquinho mais Não, eu achava que era uma coisa mais natural, assim, sabe? Sim, sim. Só que eu lembro que na primeira semana... Porque o Mike nasceu e já colocaram no peito, né? Porque precisamos... e aí o leite desceu super rápido, meu peito ficou super inchado, de tipo, brilhante, assim, de tão inchado que tava. E eu lembro que eu ia tomar banho, parecia que tinha pegado meu peito e ralado, tipo, no asfalto, assim, de tão sensível que eu tava, porque eu não conseguia bater um pingo de água no peito, que tipo, sabe, ficava... Eu falava, gente, não é possível. E aí que eu pensei, o corpo é muito incrível, né? Porque ele vai se preparando, porque aí depois quando precisa realmente aumentar, meio que já tá lá, né, desgastado e tá tudo bem. E aí eu consegui aumentar, mas os 3 primeiros meses... Nossa, 3 primeiros meses. Sofrido. E aí todo mundo fala, não, vai melhorar, vai melhorar. Eu falava, gente, esse dia nunca vai chegar. Porque imagina, você que tá sentindo não dor... é possível. E eu tive um ducto entupido, eu tive várias coisas assim, tipo, eu lembro que o meu peito metade ficava duro, aí tinha que massagear enquanto o Mike tava mamando. Eu quase tive mastite, tinham várias coisas assim que eu falava, nossa, eu não tive candidíase, que também falam que dói bastante, assim, mas várias coisas assim que eu falava, gente... Deveria ser mais fácil. Quando um peito, o ducto entupiu, eu sofria muito toda vez que o Mike ia mamar esse peito, porque a gente fica, né? E eu era que ficava marcando no aplicativo, mamou tantos minutos em tal peito, porque eu não lembrava também mais como que ele já tinha mamado. E aí, quando ia pra esse, eu falava, ai meu Deus do céu. Que dor. Ia pro céu e voltava, né, da dor. Aí o lema era, vai passar. Nossa, e você persistiu, você insistiu e foi... aí depois ficou uma coisa mais tranquila, né? Aí depois dos 3 meses foi, tipo, normal. Tanto que o Mike, ele mamou até os 2 anos e 2 meses também. Foi bastante. Mas aí depois dos 3 meses você parou de sentir a dor. Parei de sentir dor. Aí, tipo, foi uma coisa mais natural mesmo. Assim. Parecia que o corpo tava meio que se preparando pra isso, sabe? Acho que o meu foi na primeira semana. A primeira semana pra mim foi muito difícil. Porque não desceu tão rápido. Então demorou até... Aí desceu, beleza, desceu. Mas aí até mamar... Aí eu lembro que eu tive que ir pro hospital de novo pra pedir ajuda pra consultoria de amamentação, que já tinha. Falou, qualquer coisa pode voltar. Aí eu sei que a enfermeira foi, botou o Enzo assim. Aí eu, é isso? Mas como? Ela falou, pronto, acabou. Ela falou, e você tem leite? Eu achava que eu não tinha leite.
Foi, não é possível, não tem leite. Ela falou, aham. mãe, você tem muito leite, muito. Ah, então tá. Só que aí até acostumar também foi um processo, Sim, dói, né? aham. Mas assim, foi tipo alguns dias. Aí eu lembro que toda vez que a mamãe eu segurava assim, ó, o braço do Rodrigo. Rodrigo teve uma hora que ele já Vem cá, segurava vamos assim. dividir essa. Pegava uma almofada assim, ele já mordia, porque eu apertava fazendo. Aí, tipo, Aham. beleza. Passados esses primeiros dias, aí depois pra mim foi mais tranquilo. Uhum. Aí eu acho que meio que o corpo acostumou. A parte de Acostuma, amamentação, né? apesar de tudo, primeira semana Foi foi. menos pior. Depois foi tranquilo, né? Ai, Mas que é que é bom. muita coisa, né?